Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Hoje iniciaremos o capítulo 19, onde fala do papel do médium nas comunicações espíritas. Então nós vamos falar sobre a influência do espírito pessoal do médium, sistema dos médiuns inertes, aptidão de certos médiuns para as coisas que não conhecem, as línguas, a música, o desenho, dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Então, na questão 223, Kardec pergunta: o médium, no momento em que exerce sua faculdade, está em um estado perfeitamente normal? Não quer saber, né? Se o médium, naquele momento da passividade, será que ele está num estado normal? A resposta dos espíritos, algumas vezes, está num estado de crise mais ou menos pronunciado. É isso que o fatiga, que o cansa. E é por isso que necessita de repouso. Porém, frequentemente, seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo nos médiuns escreventes. Então, o médium, o trabalho mediúnico, nós sabemos que depende muito da pessoa do médium, da sua conduta moral, da sua dedicação, do seu estudo, da sua disciplina e da sua rigidez, do estado de saúde, de como ele se cuida para que ele tenha a possibilidade de fazer o trabalho de comunicação da melhor maneira. E algumas vezes o médium pode estar passando por problemas, pode estar cansado, pode estar exausto por algum outro motivo e também, dependendo do tipo de mediunidade, ele poderá ser exigido mais que o normal, né, na sua doação de ectoplasma, na continuidade do trabalho. E ele diz aqui que dá a entender que na mediunidade tipo de médium escrevente, não se exerce uma exigência tão grande fisicamente, porque o médium, estando numa condição normal, ele estará recebendo comodamente a sua comunicação ali, escrevendo aquilo que ele está recebendo de informações do espírito comunicante. A questão 223, ela tem uma subdivisão. Então, nós vimos o item 1, vamos ver o item 2. As comunicações escritas ou verbais podem também provir do próprio espírito encarnado no médium. Então, é um processo anímico que nós já conhecemos, né? O próprio espírito do médium pode se manifestar. A alma do médium, a resposta. A alma do médium pode se comunicar como a de qualquer um outro, se ela goza de um certo grau de liberdade, descobre suas qualidades de espírito. Então nós sabemos que através do sono, a alma se desprende, se emancipa, através do sonambulismo e através do êxtase também. O sonambulismo, o espírito do encarnado, ele vai ter no mundo espiritual, ele vai ter contato, ele vai ter uma visão maior, mais ampla do mundo espiritual, mas ele estará mais, vamos dizer, mais circunscrito, mais próximo. Já no êxtase, essa emancipação ela é mais ampla. O espírito poderá visitar até outros mundos. E a sua ligação com o corpo é uma ligação muito tênue, muito fina. Por isso devemos ter muito cuidado quando o estático está nessa situação.
porque em alguns casos também o estático, ao se comunicar, ao ter conhecimento de mundos superiores, mundos mais adiantados, ele poderá até desenvolver o desejo de não querer mais voltar para o seu corpo. Então, aquela pessoa que está conduzindo a sessão, ou mesmo o médium, ele tem que ter uma condição moral, uma condição de rigidez bastante perfeita para que ele tenha esse controle de ter que voltar para o seu corpo, porque essa ligação fica uma ligação muito fina, muito tênue, muito frágil na situação de êxtase. Então, continuando aqui, disso tendes a prova nas almas das pessoas vivas que vêm nos visitar. Então, ao contrário, também acontece. E se comunicar convosco pela escrita frequentemente, sem que as chameis. Então, assim como nós podemos nos emancipar e ter contato com outros espíritos, ou até mesmo com outras pessoas que estão também na mesma condição, encarnados, mas que estão no momento de emancipação, também acontece o contrário, de nós sermos visitados por pessoas que estão também nessa condição de sonâmbulos e nos trazerem alguma informação. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, há os que estão encarnados na Terra. Então, eles vos falam como espíritos e não como homens. Como assim falam como espíritos e não como homens? Porque estão nessa condição de sonâmbulos. Então, no sonambulismo a gente se desprende e tem contato com o mundo espiritual. E ali nós vamos perceber a presença tanto de encarnados na situação de sonâmbulos quanto de desencarnados. Por isso ele fala, porque ficais sabendo entre os espíritos que evocais. Há os que estão encarnados na Terra. Então eles vos falam como espíritos e não como homens. Por que pretenderias que não ocorresse o mesmo com o médium? Então é uma via de mão dupla, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. Esta explicação não parece confirmar a opinião daqueles que creem que todas as comunicações emanam do espírito do médium e não do espírito estranho? Sabe? A questão que o Kardec fez. A resposta: não estão errados, senão porque são absolutos. Porque é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo, mas isso não é uma razão para que outros não atuassem igualmente por seu intermédio. Então, como sabemos, na emancipação nós vamos ter contato com espíritos encarnados, de pessoas encarnadas que estão naquela condição de sonâmbulo, mas também com espíritos de pessoas desencarnadas. Por isso é que fala que poderá ser a comunicação tanto de encarnados quanto de desencarnados. Não há outra pergunta. Como distinguir, então, se o espírito que responde é o do médium ou o do espírito estranho? Então, como é que nós vamos distinguir se aquela comunicação que está sendo recebida é de um espírito de uma pessoa encarnada ou desencarnada? A resposta: pela natureza das comunicações. Estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis. Então nós temos que estar sempre atentos ao tipo de mensagem, à característica da mensagem, para saber se aquela característica realmente corresponde a tal personagem que está se comunicando. É sobretudo no estado de sonambulismo ou de êxtase, conforme dissemos anteriormente, que o espírito do médium se manifesta, porque então está mais livre, né?
Mas no estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que é impossível atribuir-lhe. Por isso disse para estudar e observar. Então, meus irmãos, o caminho é sempre o estudo. Algumas vezes nós achamos que é complicado esses questionamentos, essas respostas, mas aqui nós vimos que o médium pode receber comunicações tanto de espíritos encarnados, de pessoas encarnadas através do sonambulismo e do êxtase, quanto de espíritos de pessoas desencarnadas. Então, continuemos estudando, continuemos nos aprimorando e, a base de tudo, que tenhamos uma conduta boa, uma conduta reta, para que tenhamos sempre a presença, a companhia de bons espíritos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Semana que vem continuaremos com esse item 223. Até lá.